Olá, cervejeiros e cervejeiras! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cerveja com Ricardo Naif. Hoje eu vou apresentar para vocês o que a gente precisa para fazer cerveja artesanal em casa, no seu apartamento, no sítio. Eu vou estar passando para vocês o primeiro material que vocês vão precisar para começar a fazer uma boa cerveja. O vídeo vai ser dinâmico hoje porque eu vou ter que fazer uma movimentação de câmera, porque as coisas estão um pouco espalhadas, porque tem equipamento que fica fixo. Então eu vou ter que dar uma mexida aí, tá bom? Então a partir de agora vocês vão começar a aprender a fazer o amendoim virar paçoca, tá bom? Eu vou começar pelo moedor, que é é importante e fundamental para você fazer uma boa cerveja, você ter uma boa moagem. Então, independente do moedor que seja que você tenha, porque tem moedor de R$130 e tem moedor de R$5.000, mas independente do moedor que você tiver, você regulando ele direitinho, dá para você fazer uma boa cerveja. Eu uso esse moedor aqui. Vou começar a fazer a movimentação de câmera, tá? Vou fechar o pedal aqui. Isto. Eu uso esse moedor aqui, que é um moedor de café daquele antigo, que muitas pessoas já viram na casa dos avós, né? E esse moedor, ele vem com esse copinho branco, e eu fiz uma adaptação que eu peguei 1 galão de água e coloquei para estar colocando o malte de uma vez só, ou às vezes repondo pouca coisa para ele moer, para conseguir moer tudo de uma vez só, tá ok? Aproveitando a movimentação da câmera, eu vou mostrar para vocês o fogão que eu uso. Esse fogão fui eu mesmo que desenhei ele, porque como eu faço a cerveja sozinho, eu senti a necessidade, por segurança, de fazer esse fogão. Então eu fiz ele com 3 caídas. Ele tem 3 andares, né? Então, nessa panela de cima, eu coloco a água de lavagem do malte. Aqui eu faço a fervura dos grãos. E nessa outra aqui, que é a maior, eu faço a fervura do mosto, quando eu vou acrescentar o lúpulo, que isso daí a gente vai estar falando mais para frente, tá? Então aqui eu já vou terminar de fazer a movimentação da câmera e vou já deixar ela fixa. Vou arrumar o tripé aqui para a gente começar a mostrar para vocês o restante do material que precisa ser usado, tá? Acredito que o ângulo deve ter ficado bom aí. Então vamos lá. Nós vamos precisar uma balança digital para pesar o malte e o lúpulo. Não precisa comprar uma balança dessas mais caras. Vocês podem começar com uma balança digital que pesa até 10 quilos. Vai ser o suficiente, nem que vocês pesem 2 vezes, às vezes dependendo da quantidade de cerveja que for fazer, se passar de 10 quilos. Mas aqui, com essa balança aqui, dá para pesar muito bem, dá para fazer cerveja pra caramba com essa balancinha aqui, bem simples, tá? Depois vocês vão precisar, que é uma coisa que eu utilizo bastante, eu prezo por ter, é uma vidraria com marcação de dosagem. Isso porque lá na frente a gente vai fazer a dosagem da levedura, a dosagem do primer quando for para engarrafar a cerveja. Então, uma vidraria com marcação de ml vai ajudar vocês pra caramba, tá? Eu costumo usar muito esse potinho de plástico também, com o dosador também, que às vezes para você dosar uma água tal,
Isso aqui é perfeito e a gente usa muito, tá? Uma outra coisa que a gente vai precisar sempre ao usar toda cerveja que eu vou fazer, eu meço o pH da água, então a gente vai precisar de um pHmetro, tá ok? Um pHmetro, vou anotando aí, hein? Um refratômetro, esse aqui ele serve para ver a densidade da cerveja. A gente mede a densidade dela. Toda receita vocês vão estar vendo que é a OG e OF, né? Então a gente tem que estar sempre medindo. É a partir daqui, dessa medição do graus platos da cerveja, que a gente vai estar trabalhando lá na frente a dosagem alcoólica dela. Tá ok? Vocês vão precisar de uma proveta com um densímetro. Isso aqui é para medir a dosagem alcoólica da cerveja depois que produzida. A gente faz os cálculos e dentro desses cálculos depois a gente vê como que está a dosagem dela. Então isso aqui vocês vão precisar também. Nós vamos precisar de iodo a 2%, uma plaquinha com essas cavidades para a gente fazer o teste de sacarificação, que é para ver se com o processo de fervura dos grãos nós conseguimos extrair os açúcares fermentescíveis e não fermentescíveis necessários para lá na frente a gente conseguir fazer a fermentação da cerveja. Uma pipeta. Isso aqui é baratinho também. Se não tiver isso aqui, às vezes tiver dificuldade de achar, que às vezes não encontra assim, um prato de louça, você consegue fazer um pires de louça, você consegue fazer esse teste. Que lá na frente a gente vai estar explicando tudo de que forma que a gente faz, de que jeito que funciona. Aqui eu estou explicando só os produtos, mostrando para vocês os produtos que vocês terão que ter para fazer uma cerveja. Vocês vão ter que ter um borrifador. Isso aqui é fundamental para a gente estar fazendo a parte de limpeza e higienização de todo o processo. Em todo o processo a gente usa borrifador. Inclusive eu tenho borrifador e tenho até essa parte aqui, eu tenho 2, 3 de reserva que às vezes você está usando, quebra. Então para não ficar na mão, eu sempre tenho desse aqui até a mais para não ter problema. Termômetro. Nós vamos precisar de termômetro o tempo inteiro. Eu deixei até um aqui no canto, eu vou sair aqui do vídeo para pegar. Eu tenho ele analógico e eu uso também um digital, para justamente se tiver algum problema não ficar na mão, tá? Então o termômetro vai ser fundamental em todo o processo da cerveja. Nós vamos precisar de uma torneirinha dessa, que não é fundamental, não é necessário, mas eu tenho por quê? Uma grande preocupação que eu tenho dentro da cervejaria e quando eu estou produzindo cerveja é que a gente está trabalhando com alimento. Então a parte de sanitização e a parte de higiene é fundamental. Não tem como se começar a fazer cerveja para apresentar para outras pessoas sem que esteja isso incrustado na tua produção. A higienização e a limpeza ela é fundamental. Então essa torneirinha, a gente liga ela na pressão da água da rede e aqui a gente coloca a garrafa, então esse jato vai no fundo da garrafa lá em cima e ela limpa. Depois de toda a parte que já tiver sido feita de higienização, a gente vem com essa lavagem. Vou estar explicando passo a passo também de toda a higienização necessária para você fazer uma cerveja confiável que não esteja contaminada, tá certo? Nós vamos precisar de um rope bag, um saquinho é como se fosse um tule, esse rope bag, mas a gente compra ele
com esse pessoal que vende insumo, ele vai estar como hope bag. Isso aqui é legal porque a hora que a gente for fazer o processo de filtração, a gente coloca ele na ponta para minimizar, para não ter bagaço de malte no mosto, que aí fica menos trube. Na hora de fazer, vai ficar bem menos trube. Vou estar explicando isso também depois, lá na frente, tá ok? Dependendo do equipamento que você tiver, às vezes você vai usar uma bombinha, dependendo do equipamento, para facilitar, você tem como colocar 2 bombinhas dessa. Essa bomba é uma bomba que a gente faz a circulação para depois fazer a filtragem. Essa bomba é uma bomba de máquina de lavar. Isso aqui compra em qualquer técnica aí da sua cidade aí que trabalha com equipamento aí para máquina de lavar. Você compra e a gente faz a adaptação no equipamento. No meu equipamento, como eu uso 3 panelas, como eu falei, eu faço cerveja sozinho. Então, para não ter problema de segurança, de acidente e por ficar muito pesado estar manipulando as panelas, aí eu fiz a opção de usar as 3 panelas. Tem gente que faz cerveja com uma panela só e um hope bag grande para filtrar o malte, ferver a quantidade de água de lavagem do bagaço numa outra panela, às vezes até uma panela doméstica, dependendo da quantidade que for fazer. Mas assim, o tamanho do equipamento é você que vai escolher. Qualquer ajuda que você precise, desde já, eu já vou avisando. Entra nos comentários aí, digita, eu vou estar ajudando você aí a escolher um equipamento legal, adequado para a sua necessidade, para o seu ambiente de trabalho. Esse lugar aqui foi essa cervejaria, por exemplo, que eu criei, que foi a minha primeira cervejaria que eu fiz, que eu montei. Ela tem 7 metros quadrados e ela é usada única e exclusivamente para fazer cerveja. Aqui eu só faço cerveja, tá? E importante, todo equipamento que vocês usarem para fazer cerveja, vocês tenham para cerveja. Não utiliza ele para fazer outras coisas, por exemplo, comida gordurosa, para depois lavar, não. Separa e usa esse equipamento só para a produção da cerveja, que aí você não vai ter problema, tá ok? Continuando aqui, nós vamos precisar de um enchedor de garrafa. Esse enchedor de garrafa depois a gente coloca no recipiente que está no fermentador e vai colocando a garrafa, entra a garrafa aqui, encaixa, quando ela bate no fundo, esse líquido começa a sair pelo fundo da garrafa e vai enchendo a garrafa pelo fundo. Mais para frente eu vou explicar também porque cerveja não pode ter contato com oxigênio ao longo da produção. Somente na parte da fermentação é que o oxigênio é bem-vindo, tá ok? Nós vamos precisar de um lavador de garrafa. Isso aqui a gente coloca o produto que vai utilizar para lavar, limpar as garrafas ao longo do processo, e aqui a gente pressiona a garrafa e ele joga um jato no fundo da garrafa para estar limpando, tá? Nós vamos precisar da parte de fermentação. Existem uns, eu tenho aqui também, eu já vou estar mostrando. Tem esse estilo de airlock que é muito usado, que a gente coloca em cima do fermentador e coloca a água aqui. Porém, dependendo da forma que for fermentar a sua cerveja, se ela for muito explosiva, fervorosa, as leveduras trabalharem demais lá e começar a gerar muito CO2, porque a gente usa isso aqui para quê? O fermentador ele vai estar fechado hermeticamente, então não vai entrar oxigênio para não ter problema de contaminação da cerveja que já está lá dentro. Como ela está ali presa, a levedura, a hora que ela começa a fermentar a cerveja, para gerar o CO2,
e o álcool, porque quando ela está fermentando ela vai gerar o CO2. Esse CO2 ele vai expandindo e ele começa a sair. Então aqui ele sai e a água que fica aqui ela é justamente para não deixar o oxigênio entrar. Lá na frente eu vou estar explicando. Só que esse tipo aqui eu não me adaptei muito, então eu fiz essa adaptação que eu coloco essa rolha no fermentador e eu coloco a água na garrafa. Fica muito mais seguro, não corre risco de ter entrada de água daqui que está guardada para dentro do fermentador. Então esse processo eu considero mais seguro para a minha abraçagem, tá? É o que eu mais utilizo. Nós vamos precisar de um arrolhador para quando começar a envasar, fechar as garrafas, tá ok? Colocar a tampinha e a gente veda as garrafas. E agora chegou a hora de eu estar mostrando para vocês o fermentador. Eu uso esse fermentador aqui, porque esse fermentador ele veda hermeticamente, ele não deixa nada entrar e o que sai, ele só vai sair por onde você deixou o orifício aqui para encaixar a rolha, para o CO2 estar saindo na hora que a levedura está gerando o álcool ali, que está fermentando a cerveja. Então ele tem essa tampa que a gente envolve com esse anel e veda. Fica fantástico esse daqui, eu nunca tive problema com esse fermentador, tá ok? Então fica a dica aí, esses produtos, são os equipamentos que vocês vão ter que usar para estar fazendo. E eu tenho um outro aqui também, que são os escorredores de garrafa. Depois que a gente lava, que tiver tudo sanitizado, antes do invase, aí eu vou encaixando as garrafas aqui, vou colocando um em cima do outro, elas ficam com a boca para baixo, que evita a contaminação, e aí a hora que você for envasar a sua cerveja, ela vai estar prontinha para estar envasando ali sem problema nenhum. Então isso daqui é um item que eu acho legal ter também. Tem alguns outros modelos, eu particularmente preferi esse que eu mexo bastante aqui, a hora que eu vou estar envasando, às vezes eu mudo de lugar, então esse daqui para mim é o ideal, é o que eu gosto de usar. Mas aí você vai estar escolhendo o seu. Quero te pedir para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, quero pedir para você curtir esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, está propiciando para que isso vá para mais pessoas e ajudando o canal, e nesse momento a gente está precisando da sua ajuda para divulgar o nosso trabalho, tá ok? Então assim, espero que vocês tenham pego a essência do que precisa, não precisa muito mais que isso e nem menos, isso daqui é o necessário para estar se começando a fazer a cerveja. Para a parte do resfriamento da cerveja, quando a gente vai envasar, tem um produto que a gente chama, um equipamento que a gente chama de chiller. Isso é para resfriar a cerveja, porque quando ela sai da fervura, ela sai a 100 graus, ela vai estar na fervura. Para a gente mandar para fermentação, a gente tem que resfriar o mosto, né? Então, na hora do resfriamento, nós temos dois tipos, aliás, são três, né, para o cervejeiro caseiro. Vou pegar aqui e vou sair do vídeo novamente. Nós temos esse aqui que a gente chama de chiller de imersão. Esse chiller de imersão, ele vai dentro do mosto e a gente liga numa ponta a água da rede, na outra ponta a saída. Então, a hora que você liga, a água vai estar passando aqui e vai estar resfriando o mosto que está quente. Esse processo, para quem produz um pouquinho mais de cerveja, tipo acima de 20 litros, 30 litros, ele é ineficaz, ele não vai funcionar no tempo que deveria. Ele é muito mais lento. O ideal a gente chama do chiller de contrafluxo, que é isso aqui
envolto numa mangueira de plástico, dessas de jardim. Aí a água passa por dentro da mangueira e o mosto passa por dentro do caninho aqui. Nesses casos, o legal também é fazer com tubo de cobre, tá? Mas com de alumínio, para você estar começando, ele vai estar funcionando bem, que às vezes o cobre, além de ser um pouco mais caro, ele é um pouquinho mais difícil de usar. Então, tem o chiller de contrafluxo, esse aqui de imersão, e tem o de placas. O de placas ele é muito mais caro, ele é bem mais caro, porém é pequenininho, é fácil de usar, tem é o processo mais ou menos do chiller de contrafluxo, só que então a gente, ó, caiu, esse caiu. Então a gente liga a entrada dele para a água e tem a saída, e tem a entrada do mosto e a saída, que é onde vai para o fermentador, onde a gente vai já estar colocando a levedura para estar fermentando. Então, hoje, o que vocês precisam saber para estar produzindo a cerveja de vocês, para estar fazendo o amendoim virar paçoca, são esse equipamento que vocês vão precisar, tá ok? Qualquer dúvida, entre nos comentários, faça um comentário lá, dá um like aí no vídeo, tá ok? E até o próximo vídeo. Tudo de bom!